Boa tarde, paz seja com todos. Estou aqui para dar continuidade ao assunto polêmico e constrangedor para muitos, que é a adoção e alguns conselhos sobre dependência química. Como eu disse, eu cresci muito revoltado, muito com a raiva dentro de mim pela questão de ter sido entregue pelo meu pai biológico, e isso me levou por veredas dolorosas. Hoje eu entendo isso. E eu queria deixar hoje uma palavra para você que é um casal, uma família, né, que não consegue ter filhos e pensa em uma adoção, porque todo sonho de um casal é poder ter filhos, né? E muitos são impedidos, talvez por uma enfermidade, por uma patologia, por algo, e acabam pensando na adoção. Mas o pensamento na adoção, ele implica em muitas coisas. Primeiro, muitos da família vão ser contra. Às vezes, dentro de casa, um dos cônjuges pode ser contra, porque a adoção, ela gera medo sobre quem vamos colocar dentro de casa. E eu quero aconselhar você, casal. Se você vai entrar em uma adoção com medo a respeito de quem você vai colocar na sua casa, não entre na adoção. Não entre. Por quê? Porque uma criança que está para ser adotada, ou ela está para ser adotada porque ela perdeu seus pais, digo, em questão de falecimento, ou porque elas foram tomadas dos seus pais por falta de condições de criá-las. E esta criança, ela já tem dentro dela um trauma, porque não tem os seus pais biológicos com ela. Se sofreu a dor da perca do falecimento, é um sentimento, uma ferida que está aberta. Se ela foi tomada dos braços dos pais biológicos, também tem uma ferida aberta. Então a única coisa que esta criança precisa é ser amada, respeitada e ser colocada na posição de filho. Fato. Então, se eu tenho medo de adotar, do que vai acontecer, é melhor que eu não faça. Por quê? Porque talvez eu não vá retribuir aquilo que aquela criança precisa. Eu preciso entender que se eu e a minha esposa pensamos em adotar, a gente tem que entender que a gente vai adotar um filho. O sentimento tem que ser de pai para filho, de mãe para filho. E eu digo isso por experiência própria. Eu fui adotado e hoje casado eu adotei duas crianças, dois filhos, que são irmãos. E a minha esposa, de imediato, ela se sentiu mãe. Eu tive uma certa resistência no início, né? E isso foi doloroso, foi difícil, tanto para mim quanto para os meus filhos. Mas hoje eu posso dizer com todas as letras, eu não vivo sem os meus filhos. Eles são arteiros, são levados, fazem bagunça, mas são meus filhos. Então a gente precisa entender que quando nós vamos nos colocar na posição de casal que vai adotar uma criança, temos que já entrar com o coração aberto para amar esta criança. Então pense nisso, querido. Você que é casado, que pensa em ter uma criança, em adotar um filho do coração, se você tem medo, pense muito antes de entrar.
porque o percurso de quem entra com medo é um pouco doloroso, tanto para você quanto para a criança, né? Se o amor chegar, glória a Deus. Mas e se o amor não chegar? Se você sempre criar uma barreira entre você e o filho, se você sempre criar uma indiferença entre você e o filho, porque a partir do momento em que ele vai para sua casa, ele é o seu filho. Ele tem todos os direitos de filho. Não digo direitos em bens materiais, herança, não. Digo direitos de amor, respeito, compreensão, carinho. Você vai ter que entender que você vai ter que exercer amor com essa criança. Então fica esta dica. Não tenha medo. Existem muitas crianças que precisam de um pai, de uma mãe. Existem muitas crianças que estão na adoção que sofreram traumas profundos. Crianças que pais usavam para poder roubar, crianças que pais usavam para poder se prostituir, crianças que foram molestadas, né? Você adotar um recém-nascido, um nenenzinho, né? Todo mundo quer. Mas quando você fala de pegar uma criança já que tem os seus 5, 6, 8, 10, 12, 14 anos, a resistência é maior. Mas são eles que precisam mais ainda do seu amor e da sua compreensão. Queridos, fique com Deus. A adoção não é um bicho de 7 cabeças. A adoção é uma expressão de amor. Pense nisso.